E aí, amores? Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom? Eu acabei de descobrir que meu celular novo não tem entrada pro meu microfone. Tops. O microfone tá direitinho, tá dando pra ouvir? Beleza, vou só dar mais uns segundinhos pra ver se entra mais gente pra gente poder começar. Gente, a pessoa que a gente vai receber aqui é uma das veterinárias mais doces, mais fofas que eu conheço, assim. Eu sempre é, compartilho pacientes com ela quando eu preciso. Então, assim, confio de olho fechado, pra ver se eu tivesse problema no olho, eu tratava com ela. O Úrsula acabou de mandar mensagem aqui pra mim, não sei entrar. Úrsula, se você estiver aqui na live, você vai fazer o pedido para você poder entrar aqui na live. Aí. Ei! Conseguiu? Olá, Luísa, tudo bem? Tudo bom. Gente, eu queria primeiro fazer uma apresentação da doutora Úrsula. Eu conheço a Úrsula desde quando ela fez a residência dela. Ela fez a residência dela em clínica médica na universidade que eu fiz minha graduação. Então, foi uma época. Foi quando eu fiz o meu primeiro estágio. Então, teve até um plantão, meu primeiro plantão da minha vida. Meu primeiro contato com o plantão foi a Úrsula, que estava de veterinária responsável lá do hospital. A Úrsula, ela é médica veterinária formada pela UFSC, que é a Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Ela tem residência em clínica médica pela UVV, que foi a universidade que eu me formei. Ela tem mestrado em cirurgia animal com ênfase em oftalmologia na Unesp de Botucatu, que é muito renomada, quem faz veterinária conhece muito bem a fama da Unesp Botucatu. E ela tem especialização em oftalmo pela Anclivepa, também Anclivepa famosíssima entre os veterinários, todo mundo conhece, sabe bem como é. E aí, Wilson, como é que você está se sentindo aqui em contato com a tecnologia, com pessoas do Brasil inteiro? Ah, é a primeira vez que eu participo de uma live. Já te disse que eu fico um pouco inibida, mas eu tô bem feliz, acho que vai ser legal. Espero que todo mundo Vai. participe. Com certeza. Úrsula, uma das maiores perguntas que me fazem, uma da maior quantidade de perguntas que me fazem aqui, tem muita gente que ainda não faz veterinária, mas que sonha em fazer veterinária, que me segue para poder saber se realmente é isso que quer. E uma das maiores dúvidas deles é em qual momento você decidiu que você queria ser médica veterinária. Isso é uma coisa assim que vem desde a sua infância ou é algo que realmente foi uma coisa muito pensada, já no ensino médio, pensando realmente em ganhos futuros? Como é que foi que surgiu essa ideia para você? Como é que você concretizou isso? Eu comecei a desejar ser veterinária realmente desde nova, né? Desde criança. Mas a oftalmologia, ela foi entrando bem a conta-gota, bem aos poucos. Antes da graduação, eu fiz um estágio numa clínica que recebia aqui no Espírito Santo mesmo. Recebi um oftalmologista que eu já tinha achado bem peculiar, falei interessante o jeito que ele trabalha e achei legal. Daí na anatomia, eu gostava bastante das aulas de anatomia e na anatomia oftálmica eu me realizei. Eu falei, nossa, isso é muito legal mesmo. Mas nunca imaginei que eu ia ser oftalmo, que isso ia ser o projeto da minha vida. Logo depois eu comecei os estágios na área de clínica e a minha orientadora falou, Úrsula, vamos começar a fazer estágio fora. Qual área você gosta? Eu falei, eu gosto de clínica, eu gosto de clínica. E aí ela falou, eu tenho um amigo que é oftalmo, você iria para lá? Em São Paulo. Eu falei, nossa, que coisa, vou, fui. E desde então eu fiquei presa ao oftalmo, porque eu voltei do estágio e o veterinário do hospital, da Federal do Espírito Santo, falava, não, é olho, chama a Úrsula que ela entende, ela está atualizada.
Só que eu estava no segundo ano de faculdade, então eu só tinha as anotações que eu tinha feito no estágio. E assim foi, eu não consegui mais parar, todos os meus estágios foram voltados para olhos, os colegas, quando tinham caso de oftalmo, me chamavam e não teve jeito. Não teve para onde fugir, né? Não, foi meio que o destino mesmo, e eu dei É. sorte. Realmente, aqui no estado a gente tem pouco, né? Porque, pessoalmente, oftalmologista, eu só conheço você. Assim, de nome eu conheço outras pessoas, mas também muito pouco, né? Mas tem outros colegas também. O mercado de especialidade está muito crescente, né? Tanto no oftalmo, dermato, onco, cardio, acupuntura. O mercado PET como um todo está demandando cada vez mais profissionais especializados. Então, ainda bem que temos vários especialistas. Exatamente. Essa é até uma outra pergunta que eu queria fazer para você, porque a gente sabe, né, dessa tendência da veterinária em se especializar. A gente sente essa necessidade. Os animais também sentem essa necessidade, os proprietários sentem essa necessidade, mas a gente sabe da atual desvalorização geral, na verdade, de todas as profissões, né? Em geral, elas estão desvalorizadas. A veterinária também não é diferente. É, e a gente sabe quanto que é difícil um proprietário aceitar pagar o preço de uma consulta. O preço de uma consulta de clínico geral é um preço de um especialista, obviamente, é outro, porque eles estudou muito mais para poder saber aquilo. Então, como é que foi para você a questão do seu recebimento em relação aos proprietários dos seus valores, né? Porque eles são diferenciados em relação a uma clínica normal para uma consulta de clínica geral, por exemplo. Você teve alguma dificuldade em impor os seus valores ou para você foi tranquilo, as pessoas entendiam que o que você estava provendo era maior do que realmente o preço do que você estava cobrando? Como tudo, né, Luísa? Tudo teve uma curva, né? Então, na residência, a gente já apanha bastante e aprende a lidar muito com o tutor, com o colega veterinário. No hospital, a gente acaba se relacionando com muita gente e ganhando muita experiência num curto espaço de tempo. Então, na questão de manejo com o tutor, eu acho que a residência foi bem determinante. E a questão do mercado pet, eu acredito que ele apesar de estar tudo em crise, né, a gente pensar muito na dificuldade das coisas, os animais eles estão ganhando muito espaço. Então, a gente atende clientes de todas as classes. Daqueles que recebem pouquinho, mas fazem tudo pelo animal, aqueles que já têm uma condição melhor e já é mais fácil. Então, assim, no começo, claro que é muito difícil, né? No começo a gente não tem clientela, a gente é muito anônimo, os veterinários não te indicam. Então, até você ser reconhecido e formar realmente sua carta de clientes é um pouco mais complicado. Mas à medida que os clientes vão entrando, conhecendo o seu serviço, os veterinários vão vendo os resultados, tudo vai dando muita satisfação. E desde sempre eu acreditei muito no valor do nosso serviço, no valor da nossa formação. Então eu sempre acreditei muito no valor pessoal do profissional. Então a gente estipula o preço com base nos custos, na formação, na necessidade de atualização contínua. E eu sinto que os clientes respondem bem, eles entendem a diferença e é tudo muito natural. Com certeza, a gente sempre te vê, né, indo, quem acompanha o seu Instagram aí da sua clínica, percebe que você vive indo em atualizações e a gente sabe que isso não é barato, a gente tem que pagar passagem, a gente tem que pagar para poder estar lá e é caro, as pessoas não têm a mínima noção do quanto que é caro se especializar e se atualizar. Não, não tem noção mesmo, é muito caro e a gente tem que ter um valor, né, da consulta que pague não só o que a gente já formou, o que a gente já agregou de conhecimento, porque o que eu sei hoje, amanhã está desatualizado, a gente tem que continuar. Então, realmente, não tem como parar, né? A gente tem que participar, tem que correr atrás de eventos no Brasil, correr atrás de informações que não estão vindo do Brasil para trazer para cá, porque senão a gente fica obsoleto muito rápido e não oferece o que eles precisam. Mas realmente tudo tem um custo, tanto pessoal, de demanda de trabalho e esforço, como financeiro também. Com certeza. Fora as especializações,
Só a gente sabe quanto que é manter uma estrutura aberta. Você tem uma estrutura aí que é maravilhosa. Quem já foi na clínica da Úrsula sabe, eu nunca entrei, mas eu já passei na frente de você ficar espantado. Você não vê clínicas assim aqui, ainda mais uma clínica especializada, né? Uma clínica de uma coisa só. O custo que a gente tem com questão burocrática de CMVs, de alvarás, né, Úrsula, é uma coisa que é muito cara e os proprietários não é questão de não ter noção, é porque não sabe realmente tudo que tem por trás, né, fora ainda as questões das especializações e das atualizações. Mas, Úrsula, estava falando de colegas indicarem, né, você sabe, eu entendo muito pouco de olho, eu realmente, na verdade, não que eu entendo pouco de olho, eu sou bem interessada em olho, mas eu tenho medo de tratar. Eu prefiro sempre encaminhar para o especialista. Eu gosto de deixar claro, que eu já falei várias vezes em várias histórias, que encaminhar um paciente não é motivo de vergonha, não é porque você não sabe, é porque você tem a humildade de entender que outra pessoa sabe mais do que você e que você se preocupa com o seu paciente a ponto de querer o melhor para ele, independente de quem cuide, se é você ou se é outra pessoa. Quando eu tenho pacientes oftálmicos, eu mando para a Úrsula, já mandei, já chegou cliente para mim que eu nem atendia. Acho que ela está até assistindo aqui, a proprietária Jéssica do Pingo. Eu falei, olha, eu não vou atender seu cachorro está com uma úlcera de córnea, eu quero que você vá lá na Úrsula. Eu passo o telefone da Úrsula, a pessoa vai. Então, assim, eu queria que você contasse para a gente, não sei se você tem algum caso específico, você tem precisa falar um caso específico, mas da importância do encaminhamento, porque eu acredito que você já deve ter recebido pacientes que passaram na mão de outro profissional e, às vezes, por não ter tanta atualização quanto você tem relacionado a um caso só, que no caso é a oftalmologia, e que, às vezes, um tratamento que se você tivesse feito mais cedo, teria conseguido reverter e com outro tratamento não conseguiu. Tem algum caso assim que te marcou? Ou então, conta pra gente a importância realmente de você tomar cuidado com o olho, né, gente? Você perder a gente perder a visão é muito difícil. Para um cachorro que já é dependente da gente, mesmo com visão, é muito pior, né? Então, Com certeza. E olho não dá segunda chance, né? Você errou uma vez, isso vai comprometer o todo. Já aconteceram vários casos e realmente a questão de referenciar para um colega que seja especializado na área faz toda a diferença. Então aqui a gente atende só oftalmo. Só oftalmo. E é difícil se manter atualizado sendo só oftalmo. Então imagina se eu fosse outra coisa, eu nem ia dar conta, né? Ia ser demais. Mas tem vários casos. Logo que eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu cheguei tem 3 anos para trabalhar no Espírito Santo, que eu voltei de São Paulo. Logo que eu cheguei aqui, teve um paciente que eu falei, gente, você olha na recepção, eu falei, ixi, problema. Shih Tzu bravo, 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 bem braquicefálico. Eu não consegui examinar o olho direito. O tutor não tinha muita condição financeira e ele tinha um olho que já era cego, secundário a um olho seco muito crônico, com a córnea muito pigmentada. E o outro olho, o cliente estava desesperado porque o olho perfurou. Eu falei, meu Deus do céu, complicou agora, porque tem que fazer uma microcirurgia, uma cirurgia de córnea num paciente extremamente difícil, o tutor vai penar com pós-operatório, com colírio. E a história dele era bem curiosa. O olho dele começou com uma úlcera, ele foi no clínico geral, num pet shop, passou o tratamento e não melhorou. Ele já achou estranho, procurou o segundo colega. Esse segundo colega ajustou o tratamento, ele gastou mais dinheiro, mais consulta, mais tempo, mais colírio. ele já vai ficando mais desmotivado de tentar fazer as coisas, né? E aí o olho perfurou. Ele falou, saiu um líquido do olho, fiquei desesperado, procurei o terceiro veterinário. Um consultório de pet shop. O veterinário apanhou também bastante do cachorro, ele falou que foi horrível, o cachorro latiu, voou um humor aquoso, com um pouquinho de sangue em todo mundo, ele ficou apavorado. A veterinária falou que era caso de enucleação, ela não estava errada, né? Prognóstico muito ruim, um caso muito mexido, muito crônico. E ele ficou desesperado e procurou no Google, que ele falou, meu Deus do céu, não é possível que não tenha oftalmo veterinário. Imagina, ele, uma profissão, né, não tem conhecimento nenhuma da área de saúde, sem nada, mas só com o shih tzuzinho dele, com o nome dele, até um nome, Paquito. E aí ele procurou a gente. Paquito. Olha a gracinha, nossa. E aí ele procurou a gente, eu falei, tá perfurado, o prognóstico é extremamente ruim, mas seu animal vai ficar cego, né? Se não operar. E a gente assumiu o risco
A gente fez tudo, ele operou e tá ótimo. É um paciente que tem uma visão restrita desse olho e ele tem visão. Então fica uma lição muito grande, né? De encaminhar cedo, de não insistir, de independente de como seja o tutor, dar a opção para ele decidir, né? Então existem vários casos, esse é só um deles. Eu imagino que você deva receber cada coisa, porque o caso de olho em si, o olho quando você vê uma ferida em olho, é uma coisa assim, você já deve estar assim, desensibilizada. Mas para quem não está acostumado, tanto que se você olhar nesses Instagrams de Studigrams, de pessoas que mostram casos, toda vez que alguma cirurgia de olho, o Instagram ele fecha a imagem, reparou? O olho é uma coisa que choca a gente, né? A gente faz o que a gente sente na gente, independente de que espécie que o olho está perfurado, por exemplo, né? E isso começou comigo assim, né? Eu fiquei chocada, não conseguia parar de ver os livros de oftalmo, e aí é exatamente isso, choca. A Jéssica até comentou aqui, ó. A minha experiência com o Pingo foi maravilhosa com vocês. Não posso deixar de agradecer a você e ao Dr. Stefano. Hoje o Pingo está ótimo, não teve perda de visão, está com uma cicatriz muito discreta. A Jéssica é uma paciente minha que eu encaminhei para a doutora Úrsula. Pra vocês verem que tá vendo aqui o encaminhamento, a Jéssica não deixou de ser minha cliente e também agora é cliente da doutora Úrsula com cuidado oftalmológico do Pingo. Muito Olha, Úrsula, muito gratificante. Hoje, durante a semana, como você sabe, como todo mundo sabe, eu liberei uma caixa de perguntas pelos stories e as pessoas fizeram várias perguntas para você. Eu separei aqui algumas para a gente poder discutir. Tem perguntas muito interessantes. Eu e a Úrsula, a gente já conversou sobre essas perguntas, ela já está sabendo dessas perguntas. E eu gostei muito, tem bastante pergunta que até eu estou curiosa para saber, para te falar a verdade. Tá, vamos começar pela primeira aqui, que quem fez foi a Luana Andrade. Ela perguntou, como está o mercado de trabalho nessa área? Vale a pena? Quando eles falam vale a pena, eles querem saber, Usa, quanto é que a gente ganha. Eles são doidos para saber disso. Você não precisa falar, obviamente, quanto você ganha. Eu quero saber se realmente vale a pena você abrir uma clínica de oftalmologia, vale a pena você investir nisso, que vai ver retorno? Eu acredito que tudo que a gente faz de forma adequada, sabe, correta, de forma ética, eu acredito que dá certo. Então, eu acredito em todas as especialidades. Eu acho que o que determina o sucesso profissional é a conduta da pessoa, a personalidade, a determinação, né? A gente tem que ser obstinado. Eu sou completamente louca pelo que eu faço. E quem me conhece sabe que realmente a minha vida é isso. Então, eu acredito que qualquer área da veterinária que a gente se dedica, ou de qualquer outra área que a gente se dedica a fundo, dá certo. A oftalmologia é uma área realmente muito boa, eu não tenho do que reclamar, né? Mas eu não sei se é mérito da oftalmo, eu acho que é mérito da veterinária. Então, é uma profissão boa, eu realmente sou bem satisfeita. A minha carreira está no começo, a gente já está trabalhando em 2 oftalmos, né? Antes eu comecei sozinha, agora já tem o Dr. Stefano comigo. Então, assim, tem tudo para crescer e eu acredito que é uma área boa, sim. É o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente vê tantos colegas, até especializados, reclamando tanto, né? Mas realmente eu acredito que o mérito acaba sendo todo nosso. A gente vai atrás, se a gente quer realmente, até clínico geral faz dinheiro. Eu não tenho especialidade e eu vivo muito bem com a veterinária. E tento não perder tempo reclamando tanto e tentando criar coisas, fazer mais com o que eu tenho, né? Exatamente, é se esforçar, é ter postura, é ter convicção do que está fazendo, né? Você não pode ser falso com o cliente, tem que ser verdadeiro, transparente. Ele está junto com você, ele não está contra você. Se ele está pagando a consulta é porque ele quer a solução, ele não vai pagar a consulta para não fazer, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso e vê o cliente como um parceiro do seu objetivo, eu acredito que tenha tudo para dar certo. Com certeza. Vamos para a segunda pergunta. Quem fez a segunda pergunta foi o Caio de Souza. Os aparelhos utilizados são muito caros, o que é obrigatório ter numa clínica de oftalmologia que a gente não encontra em outra clínica convencional. Realmente, eu gosto de te indicar, por exemplo, essa semana, teve uma cliente minha que ela postou, ela tirou uma foto do cachorro dela, eu acho que ela deve ter tirado com X, ou deve ter incidido uma luz no olho e deu aquele reflexo do vaso sanguíneo no olho, e ela ficou muito preocupada com isso. E ainda assim, depois ela filmou e na filmagem já não aparecia, porque já não tinha a mesma incidência de luz do que a foto.
E aí depois ela mandou foto de novo, ela ficou realmente muito preocupada com isso. Eu falei, olha, eu vou te encaminhar para. Eu acredito que não seja nada, que seja reflexo de vaso, mas eu vou te encaminhar para a doutora Úrsula, porque ela tem os equipamentos que poderia fazer algum exame para você, para a gente poder realmente saber a fundo. Vai aqui, né? As coisas podem acontecer e podem aparecer um sinal desse, por exemplo. E realmente eu sei que você tem vários aparelhos que eu nem nunca vi, nem nunca peguei. Então, conta pra gente aí desses aparelhos, se foram, se são muito caros, né? São. Não tem como negar que eles têm um custo bem elevado, né? É um custo elevado e realmente são muito delicados. E a verdade é que o que a gente tem hoje, a gente sempre quer ter mais, sempre precisa de mais. Só que numa clínica oftálmica ou um veterinário, né, que trabalha na área de oftalmologia, ele precisa de ter os testes básicos, então teste de Schirmer para aferir produção lacrimal, teste de fluoresceína, precisa ter o tonômetro para aferir a pressão intraocular, a lâmpada de fenda para fazer a biomicroscopia da superfície ocular para um diagnóstico correto. Então, é muito complicado fazer um exame oftálmico sem equipamento, né? Então, por exemplo, a lâmpada de fenda é fundamental para detectar uma uveíte precoce, ela faz uma magnificação alta, então, para detecção de cílios, avaliação correta de superfície ocular, tem a lente de fundoscopia para avaliar a questão de retina, tem o próprio transiluminador de Pfeiffer, então tem muitos equipamentos específicos, desde a parte clínica até a cirúrgica, que tem instrumental específico, até para cirurgia de extraocular, como equipamentos específicos para microcirurgia, como o microscópio cirúrgico e o instrumental. Esses aparelhos, é uma curiosidade minha, não foi pergunta de ninguém, não. Esses aparelhos que você usa, eles também são usados na medicina humana ou eles são específicos para veterinária? A maioria é humana. Então, por exemplo, a lâmpada de fenda em humano, eles utilizam a fixa, que a gente encosta o rosto e passa o feixe de luz, tá tudo ali acoplado, né? A nossa é uma que é utilizada, por exemplo, para paciente acamado. Só que acaba que os médicos não utilizam tanto, né? Porque a maioria deles utilizam a fixa. A lente de fundoscopia é igual à de humanos e o tonômetro ele pode ser utilizado em humanos, mas não é a técnica de eleição para humanos. Legal, bacana. Porque às vezes as pessoas perguntam por que procedimentos veterinários são tão caros, tentando equivaler à medicina humana, né, na comparação, por que é caro assim? Mas muita gente não sabe que muitos dos aparelhos que a gente usa numa clínica, muitos são também humanos. Então, o gasto de você manter uma clínica é praticamente equivalente a um gasto de você manter uma clínica humana, só que às vezes, na maioria dos casos, o valor até equivale, mas a gente não tem a rotatividade tão grande de uma clínica humana, né? Não entra tanto cachorro igual entra gente doente numa clínica, por exemplo. Então a gente não consegue equivaler esse ganho, na maioria das vezes, igual a uma clínica humana, né? Exatamente. Fazer uma cirurgia num cão, né? Por exemplo, cirurgia de catarata, o animal vai ter que ser anestesiado, entubado, preparado, tricotomia, o aparelho é o mesmo, a técnica cirúrgica também, então realmente a gente não consegue fazer no mesmo volume muitas vezes, né? É verdade. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta quem fez foi a Maria Mesquita e ela perguntou quanto tempo que durou sua especialização. A gente sabe que a graduação ela dura 5 anos, né? A sua residência na sua época foi 1 ano, não foi? Agora está 2, não é? Foi o último ano de 1 ano. Isso. Eu fiz a residência em clínica porque eu queria ter uma noção geral do animal. Eu realmente gostava da parte de clínica, mas é muito desgastante, é muito sofrido. E aí depois eu tinha o projeto de prestar residência para oftalmo, mas teve justo essa troca da residência de 1 ano para 2 pelo MEC. E aí eu optei por tentar um mestrado na Unesp de Botucatu. Aí eu fiquei 1 ano como aluna especial, sem bolsa, acompanhando, ajudando em projeto, auxiliando no serviço de oftalmo e mais 2 anos de mestrado. Então deu um total 3 meses. O meu mestrado foi uma oportunidade muito boa, porque a gente tinha um grupo muito grande de colegas, de pós-graduandos, equipe de professor, um amplo acesso à pesquisa e à informação. E lá
era dividido. Metade do tempo a gente ficava na rotina, no atendimento do hospital da Unesp, só de oftalmo, e a outra metade na pesquisa. Então, também foi muito bom. E junto com o mestrado, eu fiz a especialização pela Anclivepa, São Paulo, da coordenação da Adriana Lima e da Renata Squarzoni. E isso foi fundamental, porque eu conseguia me atualizar e aprender muito da parte teórica e muitas vezes também da prática, né? E associar com o serviço. Então, deu em média junto, né? 3 anos, mas foram 2 do mestrado, como aluna regular, mais 2 anos e meio da especialização, que hoje já até aumentou de tempo e são 3 anos. É uma imersão muito grande em um conteúdo só, né? Um conteúdo só, né? É, muito. E lá, gente, em Botucatu, eu ainda morei numa república que moravam vários oftalmologistas. Então, colegas, então tinha a Inajara, a Micaela, a Nathalie, Vivian, era um grupo grande. Então, a gente pesquisava oftalmo, atendia oftalmo e ia para Chegava casa. em casa, tá. Oftalmo. Era muito bom. Então vamos lá. O Luiz Felipe perguntou: quando um animal tem alta de doença cerato-conjuntivite seca? É uma coisa que a gente vê bastante, né, Úrsula? E que muita gente que não é oftalmo se mete a tratar também. Acredito que nunca. Ele vai ter que fazer tratamento contínuo, né? Vai ter que fazer acompanhamento, ajustar medicação, avaliar. Então, é um paciente que nunca vai ter alta. Com olho seco, ele tem que ter acompanhamento eterno. Sempre com visitinha regular no oftalmologista, né? Fazer tudo certinho. A Ju Rabai perguntou: catarata pode ser revertida? Provavelmente ela deve estar citando quando a catarata realmente já está esbranquiçada. Aí, catarata, o tratamento é cirúrgico. Então, o tratamento da catarata é exclusivamente cirúrgico. Existe muita pesquisa de colírio para tentar reverter ou para tentar retardar a evolução, mas o que realmente é a verdade é que o tratamento de catarata é cirúrgico. E quando bem realizado, né, tem uma taxa de sucesso alta, por volta de 90%. E depois que opera, o quadro não recidiva. Agora eu tenho 2 perguntas minhas de agora, hein? Sopetão, hein? A Ah, primeira pergunta é como você falou aí sobre o colírio. O colírio, ele não melhora em nada? Você vê tem alguma melhora? Porque, assim, os representantes, eles vão lá, mostram pra gente, aí citam, né, a catarata. Ninguém nunca me falou que revertia, mas me falava que dava uma retardada no aparecimento, né? não retarda, tá? A catarata tende a evoluir, ainda tem muita pesquisa, mas não tem nada realmente com um número grande de artigos comprovando. Isso é muito debatido, ainda é muito pesquisado, mas se você for pensar até na medicina, né? O tratamento é cirúrgico. É verdade. E depois que faz a cirurgia no cão, por exemplo, no humano, você troca a lente, né? Você retira a Sim, lente e coloca outra lente. No cão, é recolocado outra lente ou você só tira, o animal ele consegue voltar a enxergar, melhora a qualidade da visão dele, ou é apenas estético mesmo para tirar o esbranquiçado? não. O intuito da cirurgia de catarata é reverter a visão. Então, é realizada a facoemulsificação e, posterior a isso, é realizado o implante de lente intraocular. A lente intraocular ela é específica para a espécie, né, para cães, e tem de diversos tamanhos. Mas é específico e é realizado o implante, assim como na medicina. E o Esse animal implante, esse implante ele começou recente ou ele já é feito já tem tempo? Antigamente na cirurgia de catarata já era colocado. Porque é engraçado, eu não sei onde que eu li, mas eu li que a cirurgia, mas tem tempo isso, que a cirurgia de catarata era meramente estética. não, o intuito é devolver a visão. São realizados exames pré-operatórios, então ultrassom ocular para avaliar a integridade do segmento posterior, descolamento, hemorragia, vítrea, avaliar como está o bulbo ocular, né, como um todo. É realizada a eletroretinografia associada aos exames oftálmicos. Então a cirurgia ela só é indicada quando o animal tem um prognóstico bom de visão pós-operatório. E o implante de lente já é realizado há muitos anos, então hoje realmente é realizado o implante em praticamente 100% das cirurgias. Show, não sabia disso, bem interessante. A Eduarda Guide perguntou: por que vemos mais gatos siameses vesgos do que os outros? É uma característica genética. É uma característica genética. Ainda tem muita pesquisa,
mas não tem nada realmente com um número grande de artigos comprovando. Isso é muito debatido, ainda é muito desvio contra eles, e em alguns casos eles podem até ter visão monocular, ao invés de binocular, mas é uma alteração genética. Entendi. Tem a ver com a questão da musculatura? Tem relação, mas o animal enxerga, é um olho visual. Tem alteração de caminho, de fibras de nervo óptico, mas é uma característica genética extremamente comum na raça. Tem algumas raças, né? Além do siamês, assim, até cachorro, né? Tem. Tem tendência. Cachorro é bem menos, né? Tem cachorro que fica até com aspecto de estrabismo divergente. Isso. Shih tzu, né? Muitas vezes a alteração não é nem na posição do bulbo, é na conformidade da face, conformação da face. Isso. Ó, uma pergunta que você já respondeu, que a Paula Lima perguntou, se você entrou decidida que seria oftalmo, se não, como é que foi descoberta, né? Que você descobriu fazendo estágio, né? Então, vamos pular para a pergunta do Felipe Estevão. O Felipe Estevão perguntou, já usou solução com EDTA do próprio tubo do hemograma para revitalização de úlcera córnea? Eu não. O EDTA ele é um agente anticolagenolítico. Então, na lágrima, nas bactérias, nas células inflamatórias, tem enzimas que degradam colágeno, que é uma das principais composições da córnea. E o EDTA ele vai tentar frear esse processo para favorecer a regeneração. Só que manipulação de colírio é uma coisa muito delicada, não pode ter bactéria. Então, tem uma úlcera de córnea, você vai usar antibiótico para fazer uma profilaxia, para prevenir uma contaminação bacteriana dessa lesão. Então, quando você faz essas manipulações caseiras, você tem que tomar muito cuidado. Não é à toa que tem pouca farmácia de manipulação de colírio, né? Você não sabe qual é a concentração, você não sabe se a dissolução desse pó ficou adequada. Então, se a concentração ficar maior, vai irritar o olho. Se ficar menor, não vai ter efeito e ainda pode carregar a bactéria. Então, a gente opta por já entregar um manipulado com garantia, né? Da opção de venda. Existem outras opções caseiras, mas realmente a gente prefere usar esses agentes manipulados com garantia de qualidade. É um risco que a gente não precisa correr, né? O cliente que procurou o especialista, raramente ele vai querer economizar um pouquinho disso para colírio. Exatamente. Quem já pagou isso tudo e quer ver o olho bem, a única coisa que vai economizar é com o medicamento manipulado, né? Ele não vai querer assumir esse risco. O Felipe Estevão também fez outra pergunta, que é bem boa. Quando há indicação cirúrgica para correção de endotriquise, como funciona? Você pode explicar um pouquinho para eles o que é a endotriquise? Eu acho que foi um erro de nomenclatura. Existe um entrópio, que é a inversão da margem palpebral, e aí os cílios tocam na superfície ocular. Existe o ectrópio, em que é o contrário, né? A pálpebra fica evertida. Existe a triquíase, que são os pelos que crescem na posição normal, mas a pálpebra, por uma frouxidão, esses pelos tocam a superfície ocular. Existe a distiquíase, que são os cílios emergindo na rima palpebral, que é onde a gente passa o lápis de olho. E ainda existe o cílio ectópico, que é quando esse cílio cresce na conjuntiva bulbar, na face interna. Eu acho que ele quis dizer o cílio ectópico. Você achou? Eu achei que era entrópico. Cílio ectópico, a indicação é cirúrgica, é um cílio de alto risco, porque esse cílio ele está lá em contato íntimo com a superfície ocular, então realmente é um dos dos piores. Eu imagino o quanto que isso deve irritar. E irrita crônico, né? Esse pelo tá ali irritando. Às vezes o animal, no momento em que o olho resseca, faz a úlcera. Então, realmente, o cílio ectópico, a indicação é de retirada cirúrgica, por microcirurgia. Só que ela é difícil de diagnosticar. Você precisa ter equipamento específico. Então, geralmente, aqui a gente tem muita facilidade de diagnóstico, porque a gente avalia com biomicroscópio, né? Que é a lâmpada de Fenda. Então, realmente facilita muito a visualização dessa alteração. Mas cílio ectópico, a indicação é cirúrgica. Agora, se for entrópio, tem entrópio que não vai causar nenhuma lesão, né? Tem outros entrópios que já causam lesão. Depende muito do grau e da apresentação clínica. Esse caso aí do que a gente estava falando, provavelmente já deve chegar para você como última tentativa. Já tentou vários colírios, corticoide para poder tirar a irritação, né?
Aquele caso que já teve lesão, É. geralmente é animal novo, já fez úlcera de repetição. Você verte a pálpebra com a lâmpada de Ó, feno, visualiza e realmente é uma cirurgia bem tranquila. Então, o diagnóstico e o tratamento, quando realizado a tempo, o prognóstico é bom para o animal, né? Agora, quando já tem alguma complicação como úlcera profunda, uma córnea com bastante alteração, aí realmente o prognóstico é muito pior. é complicado, né? Porque realmente quem já pegou esse caso sabe que você, sem o equipamento, realmente como você falou, você não consegue enxergar. E aquilo aí parece tipo uma coisa que não tem porquê, tipo uma irritação, uma alergia, né? Úlcera atrás de úlcera. E realmente é uma coisa muito comum, é até difícil às vezes para o cliente, né? Porque a gente bate o olho e fala, é cílio ectópico, vai ter que operar. Então, realmente é uma coisa que é mais complicada de ser visualizada. É. E quando a gente fala para o cliente que ele tem que fazer uma cirurgia ocular, né, uma microcirurgia, parece que ele fica mais assustado do que se fosse uma cirurgia ortopédica, por exemplo, né? Porque eu acho que a É, pessoa, a pessoa ela já assimila a cirurgia oftálmica com vai perder a visão, tipo, como se não tivesse chance, né? é. E na verdade o objetivo é o contrário, né? Prevenir ao máximo uma complicação. Então, se o animal ele é atendido com uma úlcera superficial, realmente a gente não vai indicar cirurgia, a não ser que tenha uma alteração causando que indique. Fazer uma cirurgia de cílio, é muito melhor operar um cílio ectópico do que ter que operar uma córnea no futuro de Com emergência. certeza. Uma correção de pálpebra, né? Então, uma pálpebra que é maior do que deveria ser, o animal não consegue distribuir a lágrima como deveria. Uma cirurgia corretiva de forma preventiva pode literalmente prevenir muitos problemas para esse animal no futuro. Certo, Úrsula, vamos para a nossa última pergunta, para a gente não estender muito a live, porque senão daqui a pouco ninguém aguenta mais a gente aqui. O Amador Romero perguntou: por que ocorre a falta da produção de lágrima em cães? Né? O famoso olho seco aí, né? Existem várias causas. A principal causa no cão é imunomediada, então o próprio organismo começa a destruir o tecido glandular. Isso é de forma progressiva, né? Existem outras causas, então doenças infecciosas como leishmaniose, também pode causar sinomose, causa um olho seco agudo, causas neurogênicas. Então existem várias causas, uso de medicamentos, então iatrogênico, como uso de sulfa, por via oral ou sistêmica, uso de atropina, colírio. Então, existem várias causas. A mais comum é a imunomediada. Daí a importância da gente só administrar medicamento que realmente for prescrito, né? Porque às vezes a gente vai fazendo tentativas e a gente não sabe os efeitos colaterais que aquilo vai dar, né? Exatamente. E coisas assim que são da rotina, né? Atropina, colírio, sulfa. Então, realmente tem que tomar muito cuidado. Certo, Úrsula. Eu gostaria muito de te agradecer por ter disponibilizado seu tempo. A gente sabe que a gente trabalha tanto, né? Cada horinha do nosso dia que a gente tem para descansar é muito valiosa. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo que te assistiu aqui deve ter aproveitado muito das informações que você passou. Na minha época de faculdade, eu ia adorar ter essa oportunidade de ter conseguido fazer essa interação com uma especialista, né? Principalmente se fosse uma especialidade que eu tinha interesse. A oftalmo é muito legal, acho muito legal. Provavelmente deve ter gente aqui que quer ser oftalmo também. Então, muito obrigado e quem sabe a gente faz uma próxima live aí falando de algum assunto específico. Claro, pode contar comigo. O prazer é imenso de poder participar. Fico muito feliz e realmente pode continuar fazendo essas entrevistas. Vale muito a pena para todo mundo que está acompanhando. É muito enriquecedor. Muito obrigada, Luísa. Valeu, Úrsula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vou deixar um story aqui depois dessa live. Eu vou deixar um story com a arroba da Úrsula, né? Da Clínica da Úrsula, que vocês podem acompanhar o Instagram da clínica dela. É um Instagram que ela posta bastante informação. Você consegue acompanhar o dia a dia dela, principalmente em relação às especializações. Ela é uma especialista que eu acompanho e que vejo ela fazendo muita, muita atualização. É importante vocês que estão na faculdade agora terem em mente que a especialização ela é necessária na veterinária e que
a gente tem que ter na cabeça que a gente precisa se especializar e que precisa se atualizar o tempo todo para não ficar obsoleto, assim como a Úrsula falou. Tá bom? E eu vejo vocês na live da semana que vem. Na live da semana que vem a gente vai trazer o Morango, o Eduardo Morango, o Eduardo Lázaro. Só que todo mundo chama ele de Morango, eu não consigo não chamar ele de Morango. E a gente vai conversar sobre a clínica de animais silvestres, que eu tenho certeza que é um interesse grande de vocês também, que eu vejo muita gente interessada em silvestres, não sabe como que seguir esse caminho, porque realmente a faculdade ela não fala muito assim de silvestres. Na minha época, a faculdade não tinha clínica de silvestres, agora já tem, então é uma coisa que está sendo adicionada aí aos poucos na faculdade. Então eu aguardo vocês, se eu não me engano é na terça ou é na quarta-feira, mas acho que é na quarta-feira que vem. Acho que é dia 5 que cai, se eu não me engano, mas eu vou postar. Também vou abrir caixa de perguntas para vocês deixarem a pergunta de vocês. Não sei se vocês repararam, eu só fiz as perguntas da caixa de pergunta, porque não dá muito tempo. A live ela tem um limite de tempo, então ela não ficar maçante, a gente também não pode passar. Tá bom? Então eu aguardo vocês na quarta-feira que vem. O link do meu curso está na bio. Se você ainda não fez o meu curso, você está perdendo. Vou lançar mais uma aula sobre publicidade ética para médicos veterinários e uma aula de como aumentar sua clientela usando o Instagram. Então se prepare que mês que vem tem curso novo. Beijo, gente!